Julia era uma mulher feliz. Ela animava todos à sua volta, ela tinha uma energia grandiosa e os amigos falavam que se tivesse uma palavra para descrevê-la era sol. Entre tantas coisas, ela amava a banda The Strokes e aí ela já tinha comprado o ingresso para ir com a amiga dela naquele maio de 2019. O show aconteceu, só que ela nunca esteve presente. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso que me chamou a atenção pela foto que eu vi, porque era uma estante de um colecionador que gostava de filmes, livros parecidos com o que a gente gosta, e também lá naquela estante tinham bonecos como Chuck, sabe? Algumas coisas assim. E aí eu fui me aprofundar nessa história e é ela hoje que eu vou trazer para vocês. Hoje a história é de Julia Rawson. Recentemente eu solucionei um caso que eu gostei bastante e de certa forma foi até que fácil. Roubos estavam acontecendo em fazendas próximas. O criminoso estava pegando galinhas. Isso sempre acontecia nas noites de chuvas. Depois de semanas e semanas pegando chuva, nós prendemos 2 suspeitos. O que as testemunhas oculares diziam é que essa pessoa sempre vestia camiseta verde. Só que os últimos roubos, essa camiseta de verde mudou para cinza. Eu acreditava que era a mesma peça, porém agora ela estava desbotada. Perguntei para os 2 suspeitos quais eram as cores de suas camisetas. E perguntei também quantas vezes aquelas peças já tinham sido lavadas. A cor da minha camiseta é verde. Verde? Já lavei umas 50 vezes. Ah, já lavei mais de 70 vezes. Olhem para essa foto, aqui é o resultado de tudo. Este é um laudo de um teste realizado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Aqui é possível ver o que aconteceu com 2 peças diferentes que foram lavadas 50 vezes. Uma peça é de algodão, a outra peça é da Insider. A peça de algodão não tem mais a mesma coloração. A peça da Insider, gente, pois é. Vocês podem ver como ela continua com a mesma coloração. E aí foi fácil descobrir. Número 2 é você é inocente. Depois de várias lavagens, a camiseta continuava verde. E só a tecnologia das Tech T-shirt mantém essa cor sempre. Essa estrutura mais lisa permite que os corantes penetrem mais profundamente nas fibras. Isso significa que a absorção do corante nesses tecidos é superior aos tecidos de algodão. E para você aproveitar e conhecer a Insider, eu vou deixar aqui o link no comentário fixado que te leva direto para o site e aproveite também o cupom. Utilizando o cupom RORI, você ganha descontos. Ah, antes que eu esqueça, suspeito 1, você está preso. Essa história se passa na Inglaterra. Como eu já falei lá no comecinho pra vocês, Julia, ela era muito querida pelos amigos dela. No momento da nossa história, ela tinha 42 anos de idade. Ela havia se formado em uma faculdade de artes e ela tinha um grupo de 3 amigas que eram inseparáveis. Era Julia, ou Ju, como era chamada, Debbie, a amiga dela desde a época da faculdade, e Elaine, que tornou-se namorada de Julia. Elas ficaram alguns anos namorando e mesmo quando o namoro terminou, a amizade se manteve. Ela tinha uma loja onde ela vendia velas, incensos e ela também produzia e vendia produtos pagãos. Ela gostava muito de ir a pubs, ela bebia bastante, ela fazia amizade com qualquer um, então ela se sentia segura em qualquer lugar que ela estivesse. Dia 11 de maio de 2019, ela ficou o dia inteiro fazendo compras com a amiga dela e também eram compras para a própria loja dela. Depois, ela ficou de se encontrar com alguns amigos que eram em uma outra cidade. Para isso, ela teria que pegar um ônibus e ela pegou um ônibus errado.
E aí ela foi parar em uma cidade chamada Dudley. O que não era uma cidade estranha para ela, porque apesar dela não ir lá há muito tempo, ela nasceu lá. Ela até poderia ter voltado para casa com o ônibus certo, só que ela resolveu ficar por lá mesmo. E o que ela fez? Ela entrou em alguns pubs. Na manhã seguinte, a amiga mandou uma mensagem para ela não respondeu, e não ter contato de Julia era muito estranho. Dia 14 de maio, alguns dias depois, avisaram sobre o desaparecimento dela. E aí foram então rastrear. Sabiam que ela tinha ido para a cidade errada e aí puderam ver ela entrando em um pub. Isso tudo através de câmeras de vigilância. Lá na Inglaterra, além das câmeras que tem na rua, a polícia tem acesso às câmeras que ficam dentro dos estabelecimentos também. Por sorte, aquele estabelecimento tinha. Então é possível ver Julia, dá pra saber que é ela, conversando com um homem. Ela tá lá batendo papo, parece que está super animada, até que entra um outro homem. Infelizmente, esse homem, não sabemos se é de propósito ou não, ele senta bem no balcão onde tem uma lâmpada grande que impede que o rosto dele seja visto. Logo que ele sentou lá, Julia foi conversar com ele. Julia era lésbica, só que os amigos falavam que quando ela bebia demais, ela começava a flertar com homens e às vezes ela tinha relação com esses homens, sendo que assim que o efeito da bebida já tinha saído do corpo dela, que normalmente era no dia seguinte de manhã, ela se arrependia daquilo que tinha feito. Porém, essa era uma característica dela que muitos amigos diziam. Dá pra ver então quando ela conversa com aquele homem, é um homem grande, alto, e depois ele até mostra tatuagens pra ela. Essas tatuagens são grandes nos braços também. Não ficou claro, gente, se foi visto quando o homem saiu e quando Julia saiu do estabelecimento. Porque aí seria fácil, né? Se ela tivesse saído com aquele homem, tudo bem. Só que não ficou claro isso. Só focaram no momento que aquele homem entrou e no momento que Julia conversava com ele. A polícia então sabia que tinham que localizar aquele homem. Em um momento ou outro, especificamente no momento que ele foi mostrar as tatuagens, é possível ver o rosto de longe. Então dá para perceber que ele tem uma barba. E aquela imagem foi a que circulou as redes sociais porque a polícia precisava da ajuda da população. Até então, gente, ela era tida como uma mulher desaparecida, talvez raptada. Então, 11 dias depois daquilo, um segurança estava na rua quando ele viu um homem bem parecido com o homem daquela foto e ele chamou as autoridades. Os policiais chegaram lá, conversaram com esse homem, realmente era um homem grandalhão, tinha tatuagens nos braços, ele estava de camiseta curta, sem querer esconder aquilo, e ele estava com um outro homem que descobriu-se depois que era o companheiro dele. Esse homem, de certa forma, ele não queria ajudar a polícia. Disseram para ele que ele parecia com um homem que estavam procurando, relacionado com uma mulher chamada Julia. Ele disse que nunca viu aquela mulher Julia. Aquele estabelecimento, aquele pub, fazia 2 meses que ele não frequentava. Esse homem se chamava Nathan Ellis, de 30 anos de idade. Ele é ex-aluno de cinema e teatro. E o rapaz que estava com ele, o namorado dele, chamado David Leslie, de 25 anos. Aparentemente, Nathan, pela câmera corporal do policial, ele está tranquilo, de boa. Só que David, o namorado, ele está toda hora se movimentando, mexendo nele mesmo. Ele tem uma sacola grande que parece ser um travesseiro e às vezes ele tosse. Parece que ele tá ficando fisicamente doente com a presença daquele policial e com as perguntas que estão fazendo para o namorado dele. O que Nathan disse para o policial é: bom, se eu estivesse sendo procurado pela polícia, você acha que eu estaria assim? Eu teria tirado a minha barba, eu teria escondido minhas tatuagens, eu teria me disfarçado. E realmente, né? A gente parando para pensar, é isso que as pessoas fazem. Elas fugitivas, elas se disfarçam. Só que talvez por ter passado 11 dias, ele já estava confiante, ele resolveu aparecer aí na rua, em um local movimentado, porque se em 11 dias ele não foi descoberto, né, gente? Ele achou que não seria mais.
sem ter certeza que Nathan era o homem que eles procuravam, eles deixaram ele ir embora. Porém, eles tinham agora os nomes desses dois homens e sim, eles puxaram no sistema e sabiam até onde eles moravam. O que foi descoberto, gente, é que Nathan estava tendo uma vida normal depois daquele encontro com Julia. Por exemplo, um dia depois daquele encontro com Julia, foi o aniversário dele. E o que ele fez? Ele chamou amigos e também familiares para irem a um bar para comemorarem o aniversário dele. As imagens dele nesse bar mostram uma pessoa tranquila, despojada, comemorando o aniversário. Ele estava querendo mostrar que ele não fez nada, então ele tinha uma vida normal para seguir. Bom, a polícia foi conversar então com os vizinhos dele e uma vizinha disse que naquele dia do desaparecimento de Julia, barulhos estranhos, não normais, foram ouvidos no apartamento daqueles homens. E também ela percebeu que eles estavam fazendo uma limpeza incomum e num horário diferente. Ela sentia cheiro de produtos de limpeza e ela percebeu várias e várias vezes quando os homens saíam para fazer caminhadas. A polícia conseguiu um mandado para entrar na casa deles e realmente eles acharam ali bem estranho o que viram. Como ele trabalhou em teatro, ele fazia máscaras, só que as máscaras que ele fazia eram de filmes de terror, o que assusta algumas pessoas. Ele também tinha DVDs de filmes de terror e também livros. Inclusive tem até um escritor, ele é um especialista forense, que ele disse que quando viu aquelas fotos e viu que Nathan tinha livros dele, ele ficou assim meio perplexo, sabe? Bom, a polícia percebeu que aquele carpete que estava ali no chão era novo. Quando eles puxaram, eles encontraram manchas de sangue sob o carpete. Em uma outra câmera de segurança é visto quando ele joga o sofá dele fora. E a vizinha também disse que lá no complexo dos apartamentos, eles têm um local para eles jogarem lixos grandes. E aí, quando a polícia foi lá, eles viram que os tapetes antigos da casa do Nathan estavam lá. E sim, eles estavam todos manchados. Nathan foi encontrado na casa da mãe dele, porque agora ele seria preso junto com David, e eles foram presos. Ele disse que aquela noite ele ficou em casa a noite inteira, e David escreveu uma confissão de próprio punho confirmando isso. Lembrem daquelas caminhadas que eu falei para vocês, que o casal foi visto caminhando, e aquela região que eles caminhavam era chamado de canal. Era um local remoto, sim. Um local onde as pessoas não iam. Quando aparecia alguém lá, era para fazer exercícios, ou caminhada ou corrida. Inclusive, um homem que costuma fazer exercício viu quando eles caminhavam por lá. E verificando as câmeras de vigilância, viram que todas essas caminhadas, eles tinham sacolas. E aí, eles voltavam para casa sem essas sacolas. Imaginaram que sim, que de repente Julia estivesse naquelas sacolas em pedaços. E naquela região, quando os policiais procuraram com uma grande equipe, também com cães farejadores, encontraram as sacolas. Julia estava dividida em 12 partes separadas. Eles não só tiraram a vida daquela mulher, como fizeram aquilo com o corpo dela. O médico legista percebeu algumas coisas. Ela tinha 2 tipos de cortes, um incisivo, certeiro, forte, e os outros cortes não eram tão profundos, eram diferentes. Dava para perceber ali que 2 pessoas fizeram isso. Um era Nathan, provavelmente com aquelas incisões perfeitas, e o outro poderia sim ser David. David não só ajudou a se desfazer das sacolas, ele ajudou a cortar Julia. Gente, qual foi a causa da morte? O médico legista concluiu que ela foi espancada até a morte, provavelmente com um rolo de macarrão. Gente, então só para relembrar, ela desapareceu dia 11 de maio. Seus pedaços foram encontrados entre os dias 12 a 29 de junho. Ou seja, ela estava em decomposição avançada. Então, por isso, não foi possível determinar se ela foi abusada intimamente. E o médico legista também percebeu que faltava um rim dela. O que acreditavam naquele momento é que provavelmente Nathan ficou com aquele órgão para utilizar de troféu. Bom, os 2 homens foram acusados de tirar a vida dela.
e eles teriam julgamentos separados. Os dois aconteceram em dezembro de 2020. Gente, uma coisa bem importante aconteceu durante o julgamento de Nathan. Como o que ele fez foi para a imprensa, foi algo midiático, que todo mundo só se falava daquilo, duas mulheres apareceram para a polícia dizendo que foram abusadas por ele. Uma dessas mulheres, inclusive, foi namorada dele e ele a ameaçava muito e ele dizia que o grande sonho da vida dele era um dia tirar a vida de uma mulher e depois desmembrá-la. Exatamente o que ele fez com Julia. Ela disse que durante o relacionamento ele a manteve presa e forçou a coisas que ela não queria, não foi consensual, e ele a ameaçava de morte. Então foi importante porque durante o julgamento eles não iam julgar apenas o que aconteceu com Julia, porém iam julgar o que aconteceu com aquela mulher. Sendo que teve uma outra mulher que também apareceu dizendo coisas parecidas. Gente, algumas coisas foram reveladas durante o julgamento. Naquela noite no pub, ela escreveu num guardanapo o apelido dela, Juju, e entregou para ele. Ele colocou no bolso. O que o promotor acredita é que é impossível, que ele não sabia que ela era lésbica. Porém, naquele momento, ela estava bêbada e ele se aproveitou disso para levá-la para casa. Ninguém nunca vai ter certeza porque que ela aceitou ir até o apartamento dele. Às vezes ele falou que teria outra festa continuando lá. E como eu já falei pra vocês, como deu pra perceber, ela era amiga de todo mundo, ela não tinha medo de ninguém. Qualquer lugar que ela entrava, ela fazia amizade rapidamente. Então ela achou que aquele seria um novo amigo. E aquele guardanapo com o nome dela foi encontrado dentro de uma gaveta na casa do Nathan. Então não tinha como ele negar que ela esteve lá, certo? E realmente ele não negou. O que a defesa dele alegou é que eles estavam lá, houve um acidente e com esse acidente ela perdeu a vida. Bateu a cabeça, morreu e tal. Então eles decidiram fazer aquilo com ela por medo que eles tiveram. O médico legista foi chamado e ficou claro ali, ele deixou bem claro que não significa que realmente ele tinha tirado o rim dela e guardado o rim como um troféu. Bom, o médico explicou que isso pode ter acontecido também por resultado da própria decomposição, perda durante o desmembramento. O chefe de David foi importante também. Ele disse que na segunda de manhã, David não foi trabalhar, ligou para ele falando: olha, meu marido passou mal a noite toda, eu fiquei com ele, a gente não dormiu, então eu posso não ir trabalhar hoje ou trabalhar mais tarde. E aí o chefe dele disse que sim. O que a gente sabe que se ele ficou acordado foi porque Julia esteve lá e ele teve que se desfazer de tudo aquilo. E também David, naquela semana, foi comprar um tapete novo e disse para o vendedor que precisava que aquele tapete fosse instalado o mais rápido possível. Uma coisa importante dita também é que partes do corpo dela estavam queimadas. E alguns vizinhos perceberam quando eles estavam com uma fogueira queimando possivelmente roupas, e possivelmente essas roupas eram de Julia. O que pode ser também que eles tentaram queimar outras coisas. A defesa de David, o namorado, alegou que ele não sabia de nada. Ele não viu quando Nathan chegou no apartamento com Julia. Ele não viu o que aconteceu, ele só soube quando tudo já tinha acontecido. Então, ele é totalmente inocente. Bom, só que o júri não considerou nenhum deles inocente. Nathan recebeu a pena de prisão perpétua, devendo ficar no mínimo preso por 30 anos. Ou seja, assim que ele completar 30 anos preso, ele poderá começar a pedir a liberdade condicional. E David recebeu também prisão perpétua com um mínimo de 19 anos preso. Então é isso, gente. Justiça. É muito estranho falar de justiça quando a vítima, ela nunca voltará à vida, né? É claro que foi importante para que esse homem fosse preso. Gente, quando uma pessoa, ela tem esses pensamentos e ela tem uma linha de raciocínio que impede que ela faça essas coisas, e quando ela ultrapassa essa linha, eu não sei se essa pessoa consegue parar depois. Então, ainda bem que ele foi preso, ainda bem que David foi preso também, para impedir que isso aconteça
com uma outra pessoa. Para os amigos de Júlia fica apenas a lembrança daquela mulher animada, feliz, cheia de vida, que os animava quando eles não tinham coragem de fazer alguma coisa. E aquele show do Strokes que ela comprou o ingresso e que ela iria com a amiga, aquela amiga nunca foi. Ela nunca iria a um show do Strokes sem Júlia. A gente se vê então no próximo caso. Uma ótima semana para vocês. Beijinhos.